Fala pessoal, boa noite. Bruno Nunes aqui falando, sócio e diretor da TG Corasset. E estou aproveitando esse momento para vir comentar um pouquinho com vocês sobre o cenário que a gente está passando atualmente, né? De muita incerteza, grandes quedas aí em relação à renda variável e o que a gente pensa um pouquinho sobre o assunto, de que forma isso pode impactar ou tem impactado alguns investimentos, em específico os fundos imobiliários, mais específico ainda o nosso fundo, né, o fundo gerido por nós, o Tigar 11. Estou com o meu notebook aqui, vou passar rapidamente alguns pontos e a ideia é simplesmente dar um pouquinho do nosso posicionamento, da nossa visão aí para vocês, beleza? Bom, vamos lá. Primeiro ponto aqui em relação a como o segmento se porta, né? Normalmente fundos imobiliários são menos voláteis do que as ações, então quando eu vou comparar IFIX e Bovespa, isso normalmente acontece. Nos últimos dias não aconteceu tanto, foi um movimento diferente aí do que comumente acontece, mas a grande vantagem que eu enxergo dentro do segmento imobiliário é muito voltado à não alavancagem. Então, os nossos investimentos não dependem de uma alavancagem, exceto ali talvez em corporações verticais, mas são um percentual muito reduzido do nosso portfólio. E isso implica em uma maior segurança, uma grande vantagem nesse sentido. Então, eu consigo, talvez eu tenha uma queda, sofro um pouquinho em relação à minha TIR, em relação à rentabilidade, a minha exposição aumenta, vou ter um decréscimo aí no meu tempo de geração de caixa, num curtíssimo prazo, mas o patrimônio ainda se mantém de pé e com isso eu acabo tendo um investimento mais seguro. Então, para fundos imobiliários, isso acaba sendo um forte mecanismo de defesa, principalmente no nosso modelo, que aposta muito no desenvolvimento, principalmente em loteamentos. Então, acaba sendo um mecanismo de defesa. Um outro ponto importante aí a gente acaba atuando, né, de forma muito pulverizada, então eu não tenho uma dependência muito grande de um ou outro ativo. Consigo mitigar o risco por meio da alocação e o Tigar 11, como todos vocês sabem, a gente aposta muito na democratização do investimento imobiliário, então a gente olha muito para um país que a maioria das pessoas não olha tanto relacionado ao mercado financeiro, e estamos em polos longes, um pouco distantes até dos grandes centros. Então, isso é bom porque para expandir, né, a contaminação tem uma dificuldade maior de se chegar nas regiões. O epicentro da contaminação foi a China, né? Então as pessoas têm que viajar da China para o Brasil e aí chegam provavelmente nos grandes centros e dos grandes centros elas migram. Então são regiões que acabam se defendendo dessa contaminação e como tem uma quantidade menor de pessoas, já estão vivendo um isolamento ali dos grandes centros, acaba que essa contaminação também é mais lenta, o que é benéfico nesse momento. Então, a gente entende que a alocação do nosso portfólio, nesse sentido, acaba sendo uma defesa. Um outro ponto aqui, talvez as pessoas podem estar se perguntando em relação à velocidade de vendas, né, dos nossos empreendimentos. Obviamente que num curto prazo pode sim afetar, não vou conseguir vender, os estandes vão fechar, mas de novo, isso não tendo uma dívida, né, e os nossos projetos não estão alavancados, impacta na geração de caixa no curto prazo, falando de uma geração de caixa adicional, incremental. Então esse incremento pode ser menor um pouquinho do que eu estava esperando, mas ele vai acontecer. Pode ter alguma questão de inadimplência, mas o grande ponto aqui é que o valor do imóvel não se muda, então eu posso ter um impacto negativo na minha TIR, mas o valor do patrimônio se mantém. Em um momento de retomada, esse valor também volta, e eu estou falando de cenários em que o preço do metro quadrado pode se valorizar, a velocidade de vendas pode impactar positivamente também nessa retomada. Então, são aspectos que eu preservo
o valor do meu patrimônio. Talvez num curto, médio prazo tenha um impacto negativo na TIR, mas longe de perder patrimônio, de ter desvalorização nele nesse sentido. Então a gente entende que isso é um aspecto importante também. Um outro grande ponto, além de nosso portfólio ser pulverizado, além de a gente estar longe dos grandes centros na maioria dos casos, muitos dos nossos projetos estão amparados no agronegócio. E isso é muito importante, isso é essencial. O agronegócio é um setor que não vai parar, ele não pode parar. Em outros momentos de crise, um dos segmentos aí que ajudou o Brasil a suportar esses momentos difíceis, não vai ser diferente agora. E isso acaba respaldando os nossos projetos que estão ancorados nesse modelo. A gente está numa região fortemente voltada para o agronegócio, então a gente entende bem dos impactos positivos que esse segmento tem na economia, e para a gente também é um mecanismo de defesa bem interessante. Como vocês sabem, além de tudo, quando eu estou no movimento de crise, assim, é importante conseguir prover liquidez, né? A gente trabalha no modelo colaborativo com esses parceiros, né? O pequeno e o médio empreendedor imobiliário regional, que na nossa visão são os grandes atores do mercado imobiliário como um todo. E nesses momentos de dificuldades, o pequeno e o médio normalmente tendem a ter muita dificuldade com crédito. Então a gente entende que a nossa estratégia vem para resguardar esses projetos e esses players nesse sentido. O Tigar sai na frente aí em relação a outros fundos, porque a gente tem uma posição grande em caixa que em momentos de estresse a gente consegue suprir uma necessidade adicional. Então a gente enxerga também como um mecanismo de defesa. Bom, em relação à nossa estratégia em CRI, que tende a gerar receita aí para o fundo no curto prazo, né, através do pagamento das PMTs, a gente aumentou bem a exposição nesse tipo de ativo recentemente, oriundo da oferta pública, né? Estamos com aproximadamente 25% do nosso portfólio nesse tipo de ativo. E o legal é que as nossas operações e a nossa visão, o nosso mindset voltado para esse tipo de operação é sempre fazer operações com um colateral muito grande, com uma grande gordura de fluxo em relação àquilo que eu tenho de dívida em relação às minhas obrigações mensais também, né? Então, em momentos de crise, momentos de alta inadimplência, acabam sendo um fator importante para que eu consiga me resguardar, fora algumas garantias adicionais, como fundos de reserva, né? Fundos de garantia aí de pelo menos 3 PMTs. E então a gente entende que esse mecanismo de gordura, às vezes ter uma margem ali entre dívida e aquilo que eu tenho de possibilidade para resolver o valor do patrimônio, algo entre 20% a dívida do total. Então eu tenho uma gordura muito grande, que acaba sendo uma garantia essencial para garantir a perenidade do negócio e não afetar os investidores. Então a gente está bem confortável em relação a isso. É um modelo de negócio que a gente gosta bastante, entende bastante, e a gente entende que tem estruturas de garantia suficientes para nos proteger mesmo em um momento de crise. Muita gente pergunta em relação aos fracionados. Obviamente que o segmento de turismo tende a sofrer um pouquinho, mas, de novo, em relação às operações que a gente entra voltado para fracionado, a maioria em cotas seniors. Então, além de todas essas garantias que eu comentei, né, toda a questão de fluxo, toda a questão de colateral, eu tenho uma garantia adicional da senioridade. Então a gente entende que também não deve afetar o nosso portfólio nesse momento mais estressado. Sendo assim, obviamente que todo mundo está sofrendo. Não estou dizendo que nós aqui da TG ou nós do Tigar não vamos sofrer, não estamos sofrendo junto, mas estamos muito tranquilos, muito seguros em relação à nossa estratégia, em relação à implementação e execução dessa estratégia. E a gente entende que o nosso portfólio, o nosso propósito, né, o nosso viés de atuação tem inúmeras estruturas de garantia que nos dão a segurança necessária para passar por essa tempestade aí. Com certeza, quando ela passar, a gente vai voltar ainda mais forte e com bons e ótimos resultados para o nosso cotista.
Mantemos a estratégia de alocação, obviamente com qualidade, né, com consistência, a partir da nossa tese de investimentos, o que deve promover um acréscimo aí na distribuição de resultados gradativamente. Então, a gente continua tentando alinhar a valorização patrimonial no longo prazo com a estratégia de geração de receita no curto prazo, para que o nosso investidor consiga enxergar essa valorização e consiga ter lá os seus dividendos distribuídos periodicamente. Então a gente tá confiante, a gente está passando por um momento difícil, é verdade, mas a gente acredita muito na nossa estratégia e as portas estão abertas, todo mundo trabalhando de home office, mas todo mundo trabalhando muito. E a gente se coloca à disposição sempre. Se tiver qualquer dúvida, procura a gente nos nossos sites, o tgativoreal.com.br, temos as redes sociais, tem meu perfil privado no Instagram, qualquer outra coisa do tipo. Pode falar com a gente, manda um e-mail, liga pra gente. A gente com certeza vai tentar responder e tentar tirar qualquer dúvida. É importante a gente estreitar a comunicação nesse momento, talvez de distanciamento social. A gente tem que estar cada vez mais unido e cada vez mais próximo do nosso investidor. Então, fico à disposição. Essa mensagem que eu queria passar para vocês. Muito obrigado e fiquem com Deus. Até mais.